Bandeirantes Goiânia. Vimos hoje um clássico de tempos distintos, o Vila Nova tendo um pouco mais de volume e finalização na primeira parte, no segundo tempo dando um pouco mais de espaço e um chute acabou entrando e o Vila hoje saindo sem os 3 pontos. Falar deste jogo de uma maneira geral e trazendo para o torcedor do Vila o porquê que o Vila não conseguiu converter o volume em chances reais e em gols para que o resultado hoje fosse diferente. Boa noite a todos. Você resumiu muito bem aquilo que foi o panorama do jogo. No primeiro tempo a gente teve o controle da partida, tivemos possibilidade de sair na frente, não conseguimos essa conclusão, esbarramos na nossa eficácia. Segundo tempo a gente volta ali os primeiros 5 minutos um pouco abaixo daquilo que a gente tinha terminado, mas a equipe se encontrou, tivemos uma oportunidade de sair na frente novamente, acabamos esbarrando novamente, né, nesse erro e numa saída nossa ali acabamos ofertando ao adversário um contra-ataque, que o atleta deles foi feliz na finalização, no remate. A gente sabe que jogo desse tamanho, clássico, ele é decidido em detalhe, e o detalhe foi favorável para o adversário. Nós produzimos mais para poder sair, mas como eu falei, esbarramos na nossa eficácia ofensiva e isso nos trouxe um prejuízo. Boa noite, Lousa. Roberto Maranhão, difusora. Para muitos, você demorou a mexer no time, mesmo depois que o Vila sofreu um gol, e o time melhorou realmente depois das entradas do Dodô, Giamota. O porquê da demora em mexer depois que o Vila sofreu o gol? A gente estava melhor, acho que todo mundo concorda que a gente foi melhor do que o adversário no primeiro tempo. Como eu falei, nós tivemos o controle da partida. Tivemos um pouco de dificuldade no início, nós voltamos ali que esses 5 minutos, aí o adversário sim teve chance, tentou nos empurrar um pouco para trás, mas nada de muito efetivo. E depois nós tivemos controle de novo da partida, tivemos chance de fazer um gol para sair na frente. E como eu falei, no momento melhor que a gente estava na partida, a gente acabou numa saída, ofertando ao adversário essa transição. E eles foram felizes no remate. Então, e aí o jogo perde uma outra ideia. Nós trocamos, a equipe melhorou, mas já vinha melhor do que o adversário. Essa é a nossa leitura e é claro que se os gols que nós produzimos a gente tivesse concluído, a resposta agora seria diferente ou a análise seria de outra maneira. Então olhar para frente, doído, é dolorido o resultado, até porque, como eu falei, o gol do adversário foi um erro nosso, que a gente estava atacando com possibilidade de fazer o gol e acabamos ofertando essa situação para ele, mas o futebol é jogo de detalhe, é jogo de erros, erramos na tarde de hoje e esse erro nos penalizou com essa derrota. Então agora é olhar para frente, fazer uma semana de preparação para que a gente possa voltar a vencer dentro de casa contra o Fluminense. Humberto, Zé Roberto, Rádio CBN, você chegou num momento ruim do time, né? Mas o Dodô ele vinha sendo um jogador importante, e agora ele está tendo dificuldade para entrar na equipe, entrou no final do jogo passado, deu assistência, hoje teve que esperar no banco de novo. Ele está devendo em quê para ter mais espaço com você? Olha, o Dodô a gente já teve uma conversa, a gente tem outros atletas também com qualidade e sempre teremos esses questionamentos, né? Quando a gente coloca um atleta, por que não do outro? Só cabe 11. Então a gente entendeu que hoje essa formação seria a ideal para a gente ter um equilíbrio, tanto ofensivo como defensivo, para a gente poder vencer a partida. A gente veio aqui para vencer a partida, produzimos para vencer a partida, nos faltou um pouco de ambição, principalmente no primeiro tempo, disse isso os atletas na nossa oração final. Esbarramos na nossa eficácia e a gente produziu, no contexto, um jogo de poucas oportunidades de ambos os lados, mas a gente teve o controle, a maior parte da partida, e isso nos faltou essa ambição, essa agressividade para poder chegar ao gol, e mesmo assim a gente conseguiu ter possibilidade de sair na frente, e nós não conseguimos. Como eu falei, esbarramos nessa eficácia. O Dodô é um atleta que vem treinando bem, assim como seus companheiros, e todo mundo vai ter a sua oportunidade, e ele hoje nos ajudou também quando entrou, e assim a gente vai procurando entender aquilo que é melhor para cada jogo. Então a equipe vem evoluindo, vem crescendo, e mais uma vez a gente esbarrou, a gente desperdiçou algumas oportunidades de vitórias nessas partidas que nós estamos à frente, porque nós produzimos. Nenhuma equipe que nós enfrentamos nos colocou para trás
nos trouxe mais problemas do que nós geramos para eles. Então, essa ambição, essa contundência que fez com que a gente esbarrasse nessas pontuações que eu trago, Novo Horizonte, Criciúma, o próprio América, nesses 2 jogos, Criciúma e América, nós jogamos com um jogador a menos. Esse jogo hoje, então, são pontos que escapou das nossas mãos muito em função vou usar esse termo de novo, essa falta dessa ambição. Os atletas têm se dedicado, têm se entregado, mas até pelo momento que a gente chega também, você precisa atacar nessa questão emocional. A gente tem visto coisas positivas, até tem se entregado, a equipe tem mostrado evolução, tem sido superior aos adversários. Claro, os resultados eles não estão acontecendo da maneira qual a gente até produziu em cima dos nossos oponentes, mas é claro que também a gente, como é inquieta, a gente quer sempre evoluir, quer sempre melhorar, e é em cima disso que a gente vai trabalhar até o final da temporada, para fazer o Vila cada vez mais forte, o Vila cada vez melhor equilibrado nas suas fases de jogo e entregando resultados de vitória para o torcedor tão apaixonado que é o Vila, que nos incentivou, que eu tenho certeza, mesmo não estando aqui, estávamos passando a sua energia, mas infelizmente a gente não pôde retribuir toda essa força, todo esse carinho, toda essa torcida que a gente tem. Então é fazer uma semana de excelência para que no próximo jogo contra a Ferroviária, dentro do nosso domínio, a gente possa voltar a vencer. Boa noite, Loser, Igor Santiago, Band News Goiânia. Loser, na sua visão, o que o seu time precisa melhorar para finalizar a Série B de uma forma mais tranquila? Concluir a nossa produção, né? A gente precisa, esse é um ponto, o outro ponto é a gente evitar, né, esses gols que a gente vem sofrendo, são gols evitáveis, a gente está sempre bem ajustado, a gente com domínio, mas isso faz parte de um processo. É um processo novo, é uma outra metodologia, o futebol, como eu falei, é jogo de erros. Então, lógico que a gente está aqui todo dia trabalhando para poder estancar essas situações. Haja visto os gols que nós sofremos, a gente estava sempre bem montado ou com inferioridade devido à questão do cartão. E a gente produziu, como eu falei, nesses jogos para poder sair à frente. A gente está em 2 pontos do Novo Horizonte, os 2 pontos do Criciúma, o próprio América, a gente está numa condição melhor, mas o Si ele não entra. Então nós temos que aprender com essas lições, melhorar nesse aspecto ofensivo e melhorar também nesse aspecto defensivo, para que a gente possa ter esse equilíbrio e consiga seus resultados até o final da temporada. Boa noite, Loser, Patrick, do Futebol 62 aqui. Na partida passada você contou com o Urso, e para essa partida agora não pôde, porque ele voltou para o departamento médico. Sabemos aí que a Série B é longa, é difícil e todos os times sofrem com isso. E você falou que os jogadores aí vêm com muita intensidade. Essa intensidade que está fazendo com que os jogadores voltem para o departamento médico, o caso do Urso, do Maia, que você não pôde contar hoje? A gente não pôde contar com o Urso, com o Maia, com o Xavier, com o próprio Todinho, né, de última hora. São atletas importantes, assim como aqueles que hoje estiveram aqui representando o clube. Infelizmente o resultado ele não veio. Isso traz insatisfação e indignação para todos nós, mas volto a falar. A gente produziu para vencer nesses jogos todos que nós mencionamos. Quanto à questão do uso que você mencionou, sentir novamente, é um processo também. Um atleta que ficou um período longo de inatividade devido a uma lesão crônica, uma lesão grave, quer dizer, no tendão. Isso, ele vai ganhando esse ritmo, essa minutagem. Então, um atleta que entrou muito bem no jogo passado, um atleta identificado, que a gente tem um olhar muito especial para esse atleta, um atleta sanguíneo que quer a vitória a todo custo, então ele se entrega. Então, hoje, claro, como você tem perdas num clássico, todo atleta irá fazer falta, mas a gente conta com um grupo que veio hoje aqui representar o Vila em busca desse resultado de vitória. E como eu falei, nós esbarramos na nossa eficácia ofensiva e acabamos ofertando ao adversário num erro que o futebol, como eu mencionei, é um jogo de erros e acabamos sendo penalizados por isso. Mas no contexto geral, a equipe ela produziu mais do que o nosso adversário e poderíamos ter um resultado melhor se a gente tivesse, como eu falei para os atletas no fim da partida, uma ambição maior para sair daqui hoje com essa vitória. Boa noite, Loser. A partir de agora, o Vila começa a pensar em 2026? Olha, a gente tem que pensar no próximo adversário, lógico, desde quando eu cheguei aqui, isso é pauta também, a gente tem vivido esses dois viés, né? Então, tanto a melhoria, a evolução, a busca de resultados, terminar representando essa instituição tão grande que tem uma rica história da melhor maneira possível.
e também projetar também a temporada 26, né? Então, na nossa conversa para poder acertar com o Vila Nova, foi justamente essas pautas, né, que a gente conversou para poder melhorar. Então, continuar melhorando, evoluindo, porque a gente, mesmo em final de temporada, tem margem para evoluir, e estancar essas questões que têm feito com que a gente esbarrasse nos resultados. Então, para que a gente aprenda com essa lição dolorida de hoje, certo? E para que na sequência a gente possa vencer e fazer com que o nosso torcedor termine o ano com alegria, com o maior número de vitórias possível.